Bom, nessa aula nós continuaremos a falar da exclusão do Simples Nacional. Sabemos que essa exclusão pode ser de ofício ou mediante comunicação, e quando é exclusão mediante comunicação é por opção ou porque é obrigatório que a empresa saia do Simples porque incorreu em uma das situações de impedimento, né? Então, exclusão mediante comunicação, tá? Por opção e obrigatório quando incorrer em uma situação de vedação, tá? Vamos lá. Também, obrigatoriamente, quando a micro ou EPP, na verdade, a micro não. Quando a micro ultrapassa aqueles 360 mil, ela vira EPP, ela não tem que sair do Simples. Mas quando houver uma ultrapassagem do limite da EPP, que é 3.600.000, isso vai determinar a exclusão do Simples Nacional, tá? Nesse inciso 3, diz que vai se dar, né, a exclusão obrigatoriamente quando for ultrapassado no ano de início de atividade o limite proporcional de receita bruta. Então, vamos dizer que uma empresa funcionou os meses de outubro, novembro e dezembro de 2013, tá? Todos de 2013. E ela obteve 1 milhão de receita. Para 3 meses, podia ser mês ou fração de mês, ela teve aqui para esses 3 meses aqui, 1 milhão de receita bruta. Ora, será que ela pode ser do Simples? A gente sabe que o limite é de 3.600.000, mas o limite é de 3.600.000 para o ano todo. E ela obteve 1 milhão para 3 meses. O limite mensal é de 3.600.000 dividido por 12, desculpa. Por 12. Isso aqui me dá 300.000 de limite proporcional mês, 300.000 mês. Se a empresa, tá, ela funcionou 3 meses, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esses 300.000, multiplicar por 3 e vou obter 900.000 reais. 900.000 é o máximo de receita esperado para uma empresa que iniciou suas atividades e funcionou por 3 meses. Se ela tem 1 milhão, ela está fora do Simples. Isso vai determinar a exclusão do Simples. Quando se dá essa exclusão do Simples? Era para ter 900 e a empresa teve 1 milhão. Houve aqui um excedente de receita no valor de 100.000 reais, não é isso? 100.000 reais. Eu tenho que comparar 100.000 com o limite de 900 para saber se 100.000 é menor, maior ou maior do que 20% de 900. Ora, 20% de 900, que é o limite máximo para 3 meses de atividade, dá 180.000. Isso aqui são os 20%. A empresa teve um excedente de 100.000. 100.000 é menor do que 180, menor, portanto, que 20% do limite. Isso determina que a empresa só sai do Simples a partir de janeiro, tá? Caso esse excedente tivesse superado 180.000, o que aconteceria? A empresa teria que sair do Simples desde o início das suas atividades, ou seja, desde outubro. Porque quando o excedente de receita no mês de início de atividade, ele é superior a 20% desse limite proporcional aos meses, tá? Então, o excedente superou 20%, determina a exclusão da empresa do Simples, não a partir do ano seguinte, e sim do início de suas atividades. No caso, tá, de empresa em início de atividade, seria aquela que está no
período de 180 dias da data de abertura que está no CNPJ, tá? Nós temos na resolução, né, do Conselho Gestor, a resolução 94, o seguinte, que a empresa, ela quando inicia as atividades, ela vai ter 30 dias, tá? Ela é considerada como início de atividades quando ela, né, opta pelo Simples, no máximo em 30 dias do deferimento da última inscrição, porque ela se inscreve no CNPJ, depois, se for o caso, na Fazenda, né, no Estado, depois no município, né? Então, da última inscrição, ela tem 30 dias para optar pelo Simples. E do CNPJ, ela tem um prazo máximo de 180 dias, do momento que ela se cadastrou lá no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica para optar pelo Simples, certo? Então, essa empresa em início de atividade, ela já pode iniciar as atividades enquanto optante do Simples. Só que ela tem que ter cuidado, porque a depender do excedente de receita, né, que aconteça, ela pode ter que sair do Simples desde o início das suas atividades. Quando ela mesma providencia a sua exclusão do Simples, comunica, e ela mesma vai e paga todos os tributos, como, né, fazem as empresas em geral, desde o início da atividade, ela só paga com juros. Mas se ela não providenciou a exclusão, é a fiscalização que descobre isso, e a exclui de ofício, ela vai ter que pagar juros e multa, tá? Então, no caso do início de atividade, no próprio ano calendário, o limite previsto, né, vai ser de R$300 mil multiplicado pelo número de meses compreendidos entre o início de atividade e o final do ano, considerando fração de mês como mês inteiro. Se a receita bruta acumulada no ano calendário de início da atividade, no mercado interno ou em exportação de mercadorias, for superior a 300 mil, a gente tem um limite de 3.600 para receita obtida no mercado interno e mais 3.600.000 para a receita obtida com exportações, né? Venda para o mercado externo. Então, eu tenho que proporcionalizar a receita para os meses de atividade, tanto das vendas no mercado interno quanto das vendas do mercado externo. Então, se a receita bruta acumulada no ano calendário de início de atividade no mercado interno ou em exportação de mercadorias for superior a R$300 mil, multiplicado pelo número de meses do período, a EPP vai estar excluída do Simples e deve pagar a totalidade ou a diferença dos tributos devidos de conformidade com as normas gerais de incidência, com efeitos retroativos ao início de atividade, a não ser que esse excedente, tá, não seja superior a 20% do limite, e daí ela só vai sair do Simples no ano seguinte. Então, excedente de receita não superior a 20% faz com que a exclusão não retroaja ao início das atividades, tá? De modo que aí ela só vai ter, né, os efeitos da exclusão a partir do ano calendário subsequente. Vamos lá. Então, a exclusão do Simples, né, no item 3, se falava em empresa que iniciou a atividade no Simples e já teve excesso de receita. No item 4, é aquela empresa que, né, não iniciou atividades, né, no Simples, ela era uma empresa que já existia e depois faz opção pelo Simples. Se ela ultrapassar o limite de 3.600.000 ano, ela vai sair do Simples a partir do mês seguinte, se o excedente for superior a 20%, e sai, tá, a partir do ano seguinte, se o excedente for menor do que 20%. Vamos lá. Tá? Até 20%, na verdade, menor ou igual a 20%, ela sai no ano seguinte. Então, a exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal, na hipótese do inciso 1, tá? Até o último dia do mês de janeiro. Então, se ela quer sair, ela estava no Simples em 2013, ela quer sair, não pode sair durante o ano, que é a opção irretratável. Então, quando chega em janeiro de 2014, até o último dia de janeiro de 2014, ela comunica à Receita que ela quer sair do Simples, né, da vontade dela, sair do Simples, então ela estará excluída a partir de 1º de janeiro de 2014. Ela pode comunicar até o último dia de janeiro, mas a exclusão se dá desde o 1º dia de janeiro de 2014. Na hipótese de situações que estão lá no inciso 2, que são as vedações,
a empresa sai até o último dia do mês seguinte àquele em que ocorreu a situação de vedação. Então, a empresa passou a comercializar no atacado bebidas alcoólicas. Essa situação veda a permanência no Simples. Isso aconteceu no mês de maio. Então, em maio de 2012, a empresa começou a vender no atacado bebidas alcoólicas. Ela vai sair do Simples em 1º de junho de 2012. Mas a comunicação tem que ser feita até o último dia, né, útil do mês de junho. Tá? Então, se o dia 30 foi dia útil, aqui é o prazo para comunicar. Mas a exclusão, comunica até o final de junho, a exclusão já acontece a partir de 1º de junho. Significa que o mês de junho já tem recolhimento de impostos e contribuições fora da sistemática do Simples Nacional, tá? Na hipótese do inciso 3 do caput, a exclusão tem que ser comunicada, tá? O mês de início de atividade já teve excesso de receita. Então, ela tem que comunicar até o último dia do mês seguinte, aquele que ela ultrapassou a receita em mais de 20%. Então, ela ultrapassou a receita em mais de 20% no mês de outubro, tá? Ela vai comunicar essa situação até o último dia de novembro. Mas a exclusão, quando o excedente de receita ultrapassa 20%, é desde o início de suas atividades. E ela vai comunicar até o último dia de janeiro do mês seguinte a exclusão do Simples por excesso de receita, quando, tá, o excedente da receita for, tá, inferior a 20%. Tá? Então, mais de 20%, tá, tem uma consequência. É inferior ou igual a 20%, a consequência é outra. Quando é uma empresa que não iniciou as atividades no Simples, que ela já vinha funcionando, tá? E ela tem que controlar aquele limite cheio para o ano, que é de 3.600.000, tá? Ela vai ter que comunicar até o último dia do mês seguinte a que ela ultrapassou o limite, quando essa ultrapassagem for de mais de 20% do limite. E ela estará excluída a partir do mês seguinte. Então, até o último dia do mês seguinte, ela comunica e sai do Simples a partir do 1º dia desse mês seguinte. Agora, se ela não ultrapassou 20%, a ultrapassagem da receita não foi, né, de 20%, de 3.600.000, ela vai comunicar a exclusão até o último dia útil de janeiro do mês seguinte e estará excluída a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, desculpa. Se não ultrapassou a receita, tá, e o excedente de receita não foi, né, superior a 20%, ela comunica até o último dia de janeiro do ano seguinte e estará excluída do Simples a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Essa comunicação vai se dar na forma a ser estabelecida pelo Comitê Gestor do Simples Nacional e a alteração de dados no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, informada pela microempresa ou empresa de pequeno porte, tá? A empresa informa a Receita através de um documento, tá? Chamado DBE, ela informa, né, alterações que devem ser inseridas no CNPJ. Então, isso vai equivaler à comunicação obrigatória de exclusão nas seguintes hipóteses. Alterou a natureza jurídica para sociedade anônima, sociedade empresária em comandita por ações, sociedade em conta de participação ou estabelecimento no Brasil de sociedade estrangeira. Ora, sociedades por ações não podem ser nem micro EAPP, quem dirá do Simples Nacional, tá? Se a empresa ela é, né, agência, sucursal de, né, outra empresa que tem sede no exterior, ela não pode ser do Simples, é uma filial de uma empresa com sede no exterior. Então, quando ela altera a natureza jurídica no CNPJ, isso já equivale a uma comunicação, tá, de exclusão, tá?
Quando também, nessa alteração do CNPJ, ela inclui uma atividade econômica que veda a opção do Simples, quando esse dado é inserido lá no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, lá no CNPJ da empresa, pronto, aquilo equivale à comunicação obrigatória de exclusão. Ela passa a ter um sócio pessoa jurídica, então ela informa isso à Receita para fazer a alteração lá no CNPJ, excluída do Simples, já comunicou. Inclusão de sócio domiciliado no exterior, também, tá? Significa comunicação de exclusão por situação impeditiva. Quando ocorrer cisão parcial, a empresa, né, resultante de uma cisão nos últimos 5 anos, não pode optar pelo Simples. Ou quando ocorrer a extinção da empresa, isso implica em comunicação de exclusão do Simples. A exclusão de micro ou EPP do Simples Nacional produz efeito, tá? Na hipótese do inciso 1 por opção, a partir do primeiro dia do mês de janeiro do ano seguinte. Na hipótese de situação de vedação, os efeitos da exclusão se dão a partir do primeiro dia do mês seguinte. Opção, ano seguinte. Vedação, primeiro dia do mês seguinte. Ultrapassagem da receita proporcional no ano de início das atividades. A empresa pode ser excluída desde o início da atividade se o excedente superar 20%. Ou a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, se o excedente de receita ficar até 20%, tá? Vamos lá. Então, ultrapassagem do limite proporcional da receita bruta até 20%, ela é excluída a partir do ano seguinte. Ultrapassagem do limite de receita em mais de 20%, ela é excluída desde o início de suas atividades. Quando se tratar da hipótese do inciso 5 do caput do artigo 17, que é uma situação de vedação à opção e também vedação à permanência no Simples, tá? A empresa será excluída a partir do ano calendário subsequente ao da ciência da comunicação. Então, esse caso do artigo 17.5 é aquele caso em que a empresa possui débito relativamente a contribuições previdenciárias, ou débito relativo a tributos, né, em geral, e esse débito sendo exigível, isso determina a exclusão do Simples Nacional, tá? Então, ela tem débito, ela é cientificada, tá? Esse débito é exigível, ela é cientificada quanto, né, à existência desse débito, ela tem um prazo para regularizar. Aí, quando ela for cientificada da exclusão por débito, se ela regularizar no prazo, tá? Ela ainda reverte a situação. Se ela tem débito, é cientificada da exclusão por débito, tá? E ela não regulariza essa dívida no prazo que é dado lá naquela notificação, aí ela vai ser excluída do Simples a partir do ano calendário da ciência da comunicação da exclusão. Então, ela recebe uma comunicação de que vai ser excluída do Simples porque ela tem débito exigível. E se dá lá, a lei dá um prazo para ela corrigir essa situação de dívida. Se ela não corrige no prazo, ela vai ser excluída. Se ela corrige, ela continua no Simples, tá? Então, se a empresa possui débito com o INSS, contribuições previdenciárias, ou com as fazendas públicas federal, estadual ou municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, a exclusão deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente à da situação de vedação. Então, ela tem débito exigível, isso é verificado no mês de setembro. Até o último dia útil do mês de outubro, ela vai ser comunicada, tá, sobre a existência dessa situação de vedação. E ao ser comunicada, se dá o prazo para ela corrigir, pagar a dívida, parcelar a dívida para suspender a exigibilidade. Se ela nada faz para suspender a exigibilidade, para liquidar essa dívida, ela será excluída a partir do ano calendário seguinte, a partir do 1º de janeiro do ano seguinte. Quando houver ultrapassagem de receita daquela empresa que não iniciou as atividades naquele ano calendário, ela sai a partir do mês subsequente à ultrapassagem, se ela ultrapassou a receita em mais de 20%. Ela sai aqui a partir de 1º, viu, gente? Aqui é 1º de janeiro, ficou parecendo um 10, mas é a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, se o excedente de receita não ultrapassou, tá, em mais de 20%.
Então, até 20% excluída a partir do primeiro dia do ano seguinte. Se a ultrapassagem da receita for maior que 20%, é excluída a partir do mês seguinte. Na hipótese prevista no inciso 3, que é aquela receita proporcional, tá? A micro-EPP, ela não poderá optar no ano calendário seguinte ao do início das atividades pelo Simples Nacional. Porque assim, no ano de 2013, para uma empresa optar pelo Simples, essa opção ela vai fazer com que a gente olhe para o ano de 2012 e verifique qual foi a receita obtida durante o ano de 2012. Se ela funcionou 3 meses, eu vejo a receita proporcional. Se ela iniciou suas atividades em 2012, eu vou ver se ela ficou naquele patamar de 900 mil. Se ela teve 1 milhão de receita em 2012, ela ultrapassou o limite proporcional, considerados os 3 meses, em 2013 não tem possibilidade de opção pelo Simples. Ela vai ter que controlar a receita de 2013 para ver se fica no patamar até 3 milhões e 600 mil, para poder optar em 2014. Bom, na hipótese dos incisos 5 e 16, tá? Que é aquela empresa que possua débito previdenciário ou débito, né, com outros tributos, cuja exigibilidade não esteja suspensa, e também aquela empresa com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal federal, municipal ou estadual, quando exigível, tá? Nesses casos, vai ser permitida a permanência da pessoa jurídica como optante do Simples se ela comprovar a regularização da dívida ou do cadastro no prazo de até 30 dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. Então, foi comunicada a exclusão em face da existência de débito ou de irregularidade cadastral e nessa comunicação tem o prazo de 30 dias para ela regularizar. Se ela comprovar que regularizou essa dívida, regularizou o cadastro nesses 30 dias, reverte e ela não é excluída. Se ela não regularizar, ela sai a partir do ano seguinte. Muito bem. O Conselho Gestor do Simples Nacional, ele regulamenta procedimentos relativos ao impedimento de recolher ICMS e ISS na forma do Simples Nacional em face da ultrapassagem dos sublimites. Nós sabemos que os estados, eles podem estabelecer sublimites, vocês lembram da aula anterior, a depender da sua participação no PIB, tá? Se o estado tem participação no PIB inferior a 1%, ele pode, em vez de usar os 3 milhões e 600 mil, ele pode, né, 3 milhões e 600 mil ano, ele pode definir para fins de pagamento de ICMS, isso vai repercutir para o ISS dos seus municípios, um limite que pode ser 35% desse valor, 50% ou 70% de 3 milhões e 600 mil. Então, nós vamos multiplicar 3 milhões e 600 por esses percentuais, são os sublimites possíveis. Se a participação no PIB for, né, de 1% e menor que 5%, aí pode o Estado estabelecer um sublimite para pagamento de ICMS de 50% ou 70% dos 3 milhões e 600 mil. E quando a participação do PIB, né, alcança 5%, aí o Estado tem que acatar o limite normal de 3 milhões e 600 mil. Então, no caso de micro-EPP, que foi excluída no mês de janeiro, tá? Os efeitos da exclusão se dão nesse mesmo ano. Então, ou seja, ela pediu para sair, tá? Né? Ela saiu por opção do Simples e ela faz essa comunicação de que quer sair do Simples até o final de janeiro do ano seguinte e os efeitos se dão a partir do primeiro dia de janeiro daquele ano seguinte, tá? No caso do inciso 2, quando se tratar de vedação, se o motivo da exclusão deixar de existir, tá? Havendo a exclusão retroativa de ofício, tá? No caso do inciso 1 do caput do artigo 29, o efeito dessa exclusão vai se dar a partir do mês seguinte ou da ocorrência da situação impeditiva, limitado, porém, ao último dia do ano calendário em que a referida situação deixou de existir. Então, é assim, uma empresa, tá? Ela passou a exercer uma atividade
vedada, tá? Ela passou a atuar enquanto instituição financeira em setembro de 2012. Ora, essa atividade veda a permanência no Simples. A empresa começou a exercer atividade, né, financeira, como, sei lá, seguradora, tá? E ela não comunicou. Ora, se ela começou a atuar enquanto seguradora em setembro, ela tinha que comunicar a exclusão até o final de outubro. Não fez isso. A Receita detecta essa condição, tá? E aí a Receita exclui de ofício essa empresa do Simples. Quando vai se dar o efeito? Né? A partir de outubro, tá? Mesmo que a exclusão de ofício se dê depois, essa empresa começou a atividade vedada em setembro, ela vai ser excluída a partir de 1º de outubro, tá? O que ele está dizendo aqui é o seguinte, é que se a Receita verificar que a empresa, ela iniciou a atividade vedada, tá? Em, vamos dizer, dezembro ela iniciou a atividade vedada, a Receita, né, não comunicou, deveria ter feito isso até, né, o final de janeiro, e a Receita detecta essa situação e daí, ao detectar, determina a exclusão de ofício. Essa exclusão de ofício, tá, ela vai acontecer sempre no último dia do ano calendário em que a situação, né, deixou de existir. Então, significa que a exclusão, ela é a partir do mês seguinte ou da ocorrência da situação impeditiva e se limita ao último dia do ano calendário em que a situação deixou de existir. Então, eu vou fazer o exemplo melhor porque ficou ruim. Vamos lá. Então, a empresa começou em novembro, tá? Ela vai ser excluída a partir de dezembro. Mas o que que acontece? Em dezembro, tá? Ocorre a exclusão dela, mas nada vai impedir que ela possa voltar ao Simples em janeiro, caso ela deixe de exercer essa atividade. Então, o que ele está dizendo aqui é que quando a empresa deixa de exercer aquela atividade, ela vai poder voltar para o Simples, mas vai poder voltar para o Simples em janeiro do ano seguinte. Ela vai ficar, aí, nesse nosso exemplo, fora do Simples o mês de dezembro, porque a exclusão se limita sempre ao último dia do ano calendário daquela situação que deixou de existir, que era a atividade enquanto seguradora, tá? Muito bem, vamos lá. Microempresa ou empresa de pequeno porte, excluída do Simples, elas vão passar a pagar, tá? A partir dos efeitos da exclusão, conforme fazem as empresas em geral. Então, né? Elas vão se sujeitar às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. O que ele está dizendo aqui? Que no Simples, contribuição social sobre lucro, COFINS, PIS, PASEP, imposto de renda pessoa jurídica, CPP, se for o caso, IPI, o ICMS, o ISS, se for o caso, a depender da atividade, se é serviço, se é, né, comercialização, enfim. O que acontece? Tudo isso está na alíquota unificada. Tudo é pago, né, através dessa alíquota unificada que incide sobre a receita mensal. Se a empresa foi excluída do Simples, e aqui ela paga, né, através do DAS, tá? Documento de arrecadação do Simples, de forma unificada, todos esses impostos e contribuições que depois não vão ser objeto, né? Elas vão, a alíquota unificada, depois ela é quebrada através de um rateio para destinar partes para cada uma desses encargos aqui. Muito bem, se a empresa sai do Simples, não tem nada de unificado mais para o recolhimento dela. Ela vai ter que pagar CSLL num DARF com um código de receita específico. A COFINS em outro DARF com código de receita específico. PIS, PASEP, a mesma coisa. CPP, a mesma coisa. IPI, a mesma coisa. O ICMS vai ser pago através de um documento de arrecadação para o Estado. O ISS vai ter que ser pago através de um documento de arrecadação do município, tá? Bom, a microempresa ou empresa de pequeno porte que for desenquadrada do Simples,
fica sujeita ao pagamento da totalidade ou diferença dos respectivos impostos e contribuições, aquela empresa que iniciou as atividades enquanto optante, devido, em conformidade com as normas gerais de incidência, acrescidos de juro de mora quando isso ocorrer antes de um procedimento de ofício. Então, a empresa iniciou suas atividades, tá? Já como optante do Simples, entretanto, ela teve, um excedente da receita que deveria ter proporcional aos meses de atividade, então ela tem que providenciar a exclusão do Simples. Se o excedente superou 20%, ela sai do Simples desde o início das atividades. Se a empresa faz isso por sua, iniciativa, ela vai pagar a totalidade ou a diferença dos impostos, segundo as normas gerais de incidência aplicáveis às empresas não optantes, só com juros. Se ela fizer isso antes do início de procedimento de ofício. Porque se houver um procedimento de ofício, ela vai ter que pagar juro e multa, tá? O sujeito passivo, ele, quando sai do Simples, ele pode optar pelo recolhimento do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual, que é a norma de incidência para as demais pessoas jurídicas. Isso aqui, no caso de haver exclusão do Simples, volta a funcionar como as empresas em geral, tá? Também se aplica o disposto, nesse artigo em relação ao ICMS e ao ISS, tá? A empresa, que for impedida de recolher esses impostos na forma do Simples, porque ultrapassou os limites, seja os 3.600.000, seja os sublimites estabelecidos por estados, tá? Vão ter que pagar ICMS e ISS, como fazem as empresas não optantes do Simples. Bom, chegamos ao final aqui dessa nossa aula. Ainda temos mais uma aula tratando de Simples Nacional e, na sequência, virão outros assuntos relevantes. Até lá!